dar ideias de poder entrar um Bruno Guimarães, poderia entrar o Fred, para mim também não é certeza de que mudaria alguma coisa, porque o Bruno, quando entrou bem em alguma parcela, depois também não entrou bem. Então, acho que eu percebi um Brasil nessa Copa muito carregado de expectativa e tendo que demonstrar isso muito rápido e não conseguindo. E segundo que, não que seja fácil marcar o Brasil, mas o estilo de jogo do Brasil para esta Copa era muito previsível. Aonde que é a produção ofensiva do Brasil? É pelo meio. Ou você joga nos pontas e dá para eles resolverem, e do lado direito do Brasil os pontas trazem para o meio. E os pontas vão ter espaço para o que eles têm como qualidade, que é a velocidade, o espaço. E o Tite não conseguiu criar alternativas para fazer algo de diferente. E aí a comissão técnica, ela não muda essa forma, ou não se prepara para mudar a forma de jogar ao longo da partida, das partidas, principalmente. Então, quando você mexe no Brasil, você troca peça por peça, porque você não troca esquema tático, você não muda a forma de jogar, você não confunde adversário, você não tem uma movimentação que você começa a atacar um pouquinho mais para o fundo. Os nossos laterais, eles travam num certo momento. A gente conseguiu perceber ontem muito isso. Teve um lance do Antony que ele faz uma jogada muito rápida com o Militão. Ele espera a ultrapassagem do Militão e ela não acontece, porque parece que tem uma barreira invisível ali que o lateral não pode ir até o fundo para apoiar. Então, eu acho que faltou um pouquinho nisso no Brasil. E outra coisa, durante esse ciclo, você enviar olheiros, observadores, enfim, para ver esses times europeus atuarem é muito diferente de você enfrentá-los. O Brasil enfrentou um único time europeu até a Copa, que foi a República Tcheca. Os europeus, eles se fecharam num casulo ali, entre eles, que isso prejudicou demais a seleção brasileira. Então, assim, a gente pode jogar a responsabilidade também na CBF, porque ela vai ter que encontrar uma forma de se preparar melhor para a próxima Copa, porque não adianta sobrar dentro da América aqui e ainda, né, porque a gente perdeu uma Copa América para a Argentina. Isso é muito perigoso. Sobrar em eliminatórias não garante que você vai chegar na Copa do Mundo e vai conseguir desempenhar. E é uma geração muito boa. O que incomoda é, assim, quem colocou o Brasil como favorito nessa Copa do Mundo não foi a gente, por exemplo, foi o mundo. Pelo que o Brasil produzia no ciclo. Né? O Brasil evoluiu, de fato. E dentro da Copa do Mundo, o Tite não conseguiu repetir o repertório que ele vinha mostrando dentro do ciclo. Ele cansou de falar nas coletivas. Mas é porque os adversários do ciclo também eram diferentes, não é essa força toda concordo. Copa. Quando você vai para o O Brasil não enfrentou ninguém, enfrentou Suíça, Sérvia, aí Camarões, ok, e Croácia. Não foi ninguém do ciclo preparatório, nem perto. Sim, eu concordo que o enfrentamento ele vai para outro nível quando você vai numa Copa do Mundo. Eu acho que a CBF, a Conmebol, tem que politicamente tentar encontrar algum tipo de solução. É difícil, sim, porque, como você falou muito bem, a Europa se fechou, né, ali em um contexto que vai só crescer, né, de competitividade, mas basta buscar uma solução. O que me incomoda é, ele sempre falou nas coletivas, e não era uma mentira dele, o Brasil tem plano A, tem plano B, tem plano C. Durante a Copa do Mundo, a gente viu só um plano, só um caminho. Justamente esse caminho, um lateral fica na base, o outro constrói por dentro, eles não vêm para ultrapassagem, por exemplo. Jogada pelo meio campo ali com Paquetá e Neymar por dentro, né? O Richarlison ali trabalhando como um 9, de mais movimentação, né? Compensando o Neymar sem a bola, e bola nos pontas. Sendo que no ciclo a gente viu, por exemplo, ele testando o Pedro como um camisa 9 de mais presença, até entra no jogo no final. A gente viu o Tite utilizando o falso 9, trocando Neymar e Paquetá. Então, assim, tinha repertório. Ele tinha, olhando para o banco, possibilidade de ousar, de tentar surpreender o adversário. E a gente viu uma versão do Tite dentro da Copa do Mundo pragmática. E ele é um técnico que se mostrou capaz. Tanto que a seleção era respeitada e colocada como uma seleção que era a favorita dentro da Copa do Mundo. Eu, por exemplo, teria feito 2 modificações. Pode parecer fácil, lá, engenheiro de obra pronta. Tudo bem. No intervalo eu falei isso aqui. Para quem estava aqui, eu enxerguei dessa forma. Seleção brasileira foi dominada no meio campo, no primeiro tempo. Bota o Bruno Guimarães ou o Fred, tenta preencher para tirar uma sobrecarga do Casemiro e começar a não deixar o Modric circulando com essa tranquilidade, o Brozovic e o Kovacic controlando o setor. E a outra questão que acho que vai até reforçar o que a Mari falou é, o Rodrigo entrou bem, mas com 19 minutos de segundo tempo, por mais que ele não estivesse marcando bem,
você não tira um jogador como Vinícius Júnior? Me desculpa. A gente está falando de um dos melhores jogadores do planeta hoje. Se a gente pegar desde a última temporada, é o melhor jogador brasileiro, um cara que participou de quase todos os gols da seleção brasileira. Esse cara, para mim, ele tem um status, não uma qualidade igual, mas ele tem um status semelhante ao Neymar. Esse cara pode definir um jogo, como o Neymar definiu um jogo, em uma noite muito ruim do Neymar, até o gol. Então, eu não teria descartado o Vinícius Júnior tão cedo. Eu daria mais minutos para o Vinícius Júnior e apostaria no Rodrigo pela direita. Por que no Rodrigo pela direita? Porque o ponta para o Tite, durante a Copa do Mundo todo, do lado direito, sempre foi só o ponta canhoto. Ou o Rafinha ou o Antony puxando para dentro. O Antony até entra bem, mas acho que o Rodrigo poderia ser um cara para buscar uma linha de fundo, para tentar uma modificação, né? Um mecanismo diferente. Então, assim, irreconhecível a atuação de ontem. Acho que estratégias erradas, a comissão não conseguiu ler. E individualmente também Croácia, não foi sim. o melhor jogo de diversos jogadores que nessa Copa foram, né, cruciais assim, para o Brasil. Não foi um bom jogo do Casemiro, não foi um bom jogo do Vinícius, do Richarlison. Acho que no coletivo, assim, isso impactou também, sabe? E assim, eu critiquei muito o Brasil ter entrado com o time reserva contra Camarões. E aí tudo bem, contra a Coreia deu certo. É isso, né? A gente está avaliando o pós, que a gente imagina que poderia ter dado certo. Foi muito bem contra a Coreia, aquele ímpeto, o primeiro tempo voando, pode passar por ter poupado os jogadores contra Camarões. Mas ali contra Camarões, você já podia ter experimentado alguma coisa diferente. Ali você já podia ter experimentado combinações que num mata-mata poderia influenciar para um segundo tempo, para uma mudança. Então eu acho que algumas... Você podia ter dado tempo de campo para alguns jogadores que você acha que você Exatamente. poderia usar, ver essas opções, mas não servir basicamente ali de um... Colocar todos os jogadores... Colocar usamos todos os 26. Exatamente. Aí colocar todos os reservas, você não vai utilizar, curto, né? Você não vai utilizar praticamente nada do que você fez contra Camarões. Porque não serão 4 reservas, 5 reservas que necessariamente vão mudar o jogo. Você vai trocando as peças ao longo da partida.